Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Seja muito bem-vindo à Escola de Discípulos, um estudo no breve catecismo de Westminster. Eu sou o pastor Lucas Leal, aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Corbélia, estado do Paraná. Eu gostaria então de convidar você à nossa 30ª pergunta. Vejamos, como o Espírito aplica em nós a redenção comprada por Cristo Jesus. Vamos à leitura de alguns textos bíblicos. Primeiro, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Primeira carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 17 nos diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 também nos diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o Espírito aplica a nós a redenção adquirida pelo Senhor Jesus Cristo, operando em nós a fé e nos unindo a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Vejamos, queridos, o Espírito Santo então está unindo a mim e a você a Cristo. De que forma? Nos despertando da morte espiritual para uma vida espiritual, nos tirando dessa que é a sepultura da morte por causa do pecado que afligiu a toda a humanidade, nos trazendo então para a vida espiritual, que é então pela fé, conduzindo-nos ao arrependimento e ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa união redentora, então, que nós estamos falando, união com o Senhor Jesus Cristo, precisamos compreender que de modo algum ela pode ser dissolvida, uma vez que ela não é obra de mãos humanas e também que ela contém em si mesmo aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. Então, amados, percebam o que nós estamos falando aqui quando questionamos essa aplicação da redenção pelo Espírito Santo. O que nós queremos dizer com isso de fato? Nós queremos dizer que essa vocação eficaz, esse chamado da morte espiritual, da incredulidade para a fé e para a vida espiritual, não é obra minha, não é obra sua, mas é obra do Espírito Santo, que nos tira da sepultura da morte pelo pecado, nos traz a vida e nos capacita para respondermos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo pela fé, fé que é dom de Deus, como mesmo lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois bem, vivemos essa doutrina da redenção na perseverança do Evangelho, vivemos essa doutrina na prática de toda boa obra que o Senhor nos tem conduzido, que o Espírito Santo nos tem conduzido, e vivemos essa doutrina também, vivendo a plenitude da vida cristã, vivendo na prática do culto a Deus, nas orações, nas súplicas, nos louvores, nos cânticos, na leitura da palavra, no estudo da palavra do Senhor. Que você possa dedicar cada dia mais a sua vida ao Senhor e a tudo aquilo que o Senhor fez por você, que haja gratidão no seu coração por isso, e que você possa desfrutar das benesses da vida com Deus, mas também estar sempre alegre por aquilo que você recebeu. Deus abençoe a sua vida, até a nossa próxima aula.